Meu nome é Augusto. Eu tinha 42 anos naquela noite e já estava cansado demais para acreditar que cansaço fosse só cansaço. Quem trabalha em trem noturno aprende uma coisa cedo. Existe o peso do corpo e existe o peso da madrugada. O do corpo a gente aguenta com café ruim, coluna torta e rotina. O da madrugada não. O da madrugada entra sem pedir licença, senta no peito da gente e transforma qualquer silêncio em aviso. Naquela noite, eu senti isso antes mesmo de sair da estação. Era um trecho antigo da linha, desses que cortam cidade pequena, pasto, mata fechada e lugares onde a luz dos postes não chega nem por engano. O trem não era de passageiro de luxo, nem daqueles bonitos de filme estrangeiro. Era um trem cansado, comprido, de interior, com bancos gastos, janelas marcadas pelo tempo e um cheiro misturado de metal, poeira, graxa velha e gente voltando para casa tarde demais. Eu fazia aquele turno havia anos. Já tinha visto briga de casal, passageiro bêbado, pane elétrica, freio falhando, gente passando mal, cachorro na linha, bezerro perdido, até corpo humano perto de trilho. Muita coisa. O bastante para entender que certos problemas têm barulho antes, outros não. Os piores chegam quietos. A viagem seguia arrastada, sem novidade, e isso por si só já me incomodava. Havia pouca conversa dentro dos vagões. Uma mulher com uma menina dormindo no colo. Dois rapazes cochilando tortos no banco. Um senhor de chapéu encostado no vidro, com o braço cruzado e o olhar perdido do lado de fora. Um casal que já devia ter brigado antes de embarcar, porque permanecia num silêncio duro, desses que não descansam ninguém. Nada fora do normal. E, ainda assim, tudo me parecia fora do lugar. De tempos em tempos, eu passava pelo corredor, conferia as portas, observava os encaixes entre os vagões, escutava o barulho das rodas no trilho e tentava ignorar aquela sensação chata de que alguma coisa estava adiantada demais dentro de mim, como se meu corpo soubesse de algo que meus olhos ainda não tinham visto. Lá fora, a noite corria ao lado do trem como um rio escuro. Não havia lua aberta. As nuvens cobriam o céu de um jeito pesado, abafado, e a mata surgia apenas em manchas escuras, retorcidas, quando alguma luz interna refletia no vidro. Em certos trechos, a vegetação chegava tão perto da linha que parecia roçar na lateral dos vagões. Em outros, abria espaço para barrancos, pastos e pedaços de estrada de terra que desapareciam na escuridão. Passei a mão no rosto e senti a pele quente, áspera de fadiga. Eu vinha de 2 turnos puxados, dormindo mal e comendo pior ainda. Talvez fosse só isso, pensei. Talvez fosse o excesso de noite acumulado. Talvez fosse a idade começando a cobrar com juros. Mas então notei uma coisa que me fez parar. Os sons lá de fora tinham sumido. Quem é do interior sabe quando a noite está viva. Sabe o ruído dos grilos, o canto insistente de inseto, o latido distante de cachorro em sítio, o coachar perto de brejo, o vento mexendo em folha, o mundo pequeno dos bichos fazendo questão de lembrar que a escuridão nunca está vazia. Só que ali, nada, nada, nem um som, nem mesmo o vento parecia andar. Fiquei parado junto à janela por alguns segundos, ouvindo o silêncio como quem tenta confirmar se enlouqueceu. O trem seguia, o ferro vibrava, os bancos estalavam, o motor fazia seu trabalho, mas do lado de fora havia uma ausência que não combinava com o mato. Passei a língua nos dentes, seco por dentro. Foi nesse momento que o rádio preso à minha cintura chiou. A voz do maquinista saiu abafada, cansada, quase irritada como sempre. Augusto, tudo tranquilo aí atrás? Olhei o corredor vazio antes de responder. Tranquilo. Eu disse isso, mas já era mentira. Continuei andando entre os bancos, olhando os passageiros mais por necessidade de sentir gente do que por dever. A menina no colo da mãe dormia com a boca entreaberta. O senhor do chapéu agora encarava a janela como se tentasse enxergar alguma coisa específica na escuridão.
Um dos rapazes acordou, me olhou por um instante e voltou a baixar a cabeça. Nada demais. Só a mesma sensação de espera agarrada em tudo. Quando cheguei à porta de ligação do vagão seguinte, o trem levou um solavanco leve, daqueles comuns de trilho irregular. Só que meu corpo reagiu mais do que devia. Fiquei tenso na hora, com a mão já indo para a lateral da porta como se esperasse outro. E ele veio. O impacto foi brutal. Não foi uma batida simples de animal pequeno. Não foi como atropelar cachorro ou alguma peça solta na linha. Aquilo foi uma pancada pesada, cheia, com força suficiente para fazer o chão vibrar sob meus pés e arrancar um grito curto da mulher com a menina no colo. O vagão inteiro estremeceu. Ouvi metal gemer na frente, ouvi bagagem cair em algum lugar, ouvi os freios entrando logo depois num arrasto áspero que pareceu raspar dentro da minha própria cabeça. O trem começou a reduzir, devagar, longo, sofrido, até parar de vez. Por alguns segundos ninguém falou nada. As pessoas só se olharam. O tipo de silêncio que vem depois de um susto sempre diz muito. E aquele silêncio dizia que todo mundo ali sentiu que não tinha sido normal. O rádio chiou outra vez. Augusto, tô ouvindo. A gente pegou alguma coisa na linha. A voz do maquinista tentou soar objetiva, mas havia tensão demais nela. Eu conhecia aquele homem havia tempo suficiente para saber quando ele estava fingindo calma. Grande? Perguntei. Houve um segundo de pausa. Pelo impacto. Foi. Olhei para a janela ao lado. Só escuridão e meu próprio reflexo pálido me encarando de volta. Vou verificar. Vai rápido, ele respondeu. Não gosto de trem parado aqui. Nem eu. Desliguei o rádio e senti o peso da frase ficar comigo. Não gosto de trem parado aqui. Era um trecho ruim da linha. Não oficialmente, não em mapa, não em relatório. Ruim do jeito que o povo da região fala. Ruim porque é. Ruim porque tem história demais e luz de menos. Ruim porque homem simples não inventa medo à toa. Nos povoados próximos, aquele pedaço já aparecera em conversa de bar, de varanda, de cozinha, gente que jurava ter visto bicho grande correndo paralelo ao trilho. Gente que dizia ouvir uivo em noite sem cachorro. Gente que não passava perto dali, em lua cheia, nem por reza. Eu sempre ouvi essas histórias com a distância de quem trabalha demais para dar atenção à lenda. Naquela noite, pela primeira vez, lembrei de todas. Caminhei até a porta lateral e senti todos os olhos do vagão me acompanharem. Não precisei olhar para saber. A mulher segurava a menina mais firme agora. O senhor do chapéu continuava imóvel, mas já não parecia distraído, parecia atento. Um dos rapazes se endireitou no banco. O casal tinha se virado para o corredor. Abri a porta. O ar de fora entrou de uma vez, frio e úmido, com aquele cheiro de terra escura e mato fechado que só o interior tem de madrugada. Mas havia outra coisa misturada ali. Um cheiro mais forte, animal, azedo, quase ferroso. Desci com a lanterna em uma mão e o rádio na outra. A brita cedeu sob a bota com um estalo seco. Quando a porta se fechou atrás de mim, o trem pareceu distante demais, embora estivesse a poucos passos. A luz interna escapava pelas janelas e recortava faixas amareladas na escuridão. Mas dali para frente, era tudo mato, trilho e sombra. Apontei a lanterna para os rodeiros, para a frente, para baixo, procurando sangue, carcaça, qualquer coisa que explicasse o impacto. No começo não vi nada. Andei alguns metros ao lado do trem, sentindo o coração bater mais alto do que o necessário. Minha respiração saía curta, branca diante do feixe de luz. O cheiro estranho aumentava. Não era de cervo morto. Não era de bicho atropelado do jeito que eu já tinha sentido outras vezes. Aquilo cheirava a pelo molhado, carne quente e coisa brava. Então encontrei. Havia marcas no trilho. Não só sangue, marcas. Como se algo pesado tivesse sido arrastado por um instante, ou se jogado ali no último segundo. A luz da lanterna passou pelos dormentes, pela pedra, pelo aço,
e foi parando aos poucos num vulto mais adiante. Alguma coisa estava caída junto às rodas da frente. Fiquei imóvel. A distância e o ângulo deixavam o corpo confuso, grande demais para cachorro, errado demais para cervo. Parecia retorcido, como se tivesse sido jogado sem cuidado e parado de qualquer jeito, entre pedra e metal. Eu devia ter continuado andando, devia ter ido até lá, visto, confirmado e voltado. Era meu trabalho, mas o corpo não quis obedecer na mesma velocidade. Havia alguma coisa naquela forma escura que me prendia, um pressentimento antigo, irracional, ridículo, e ainda assim mais forte que a lógica. De repente, me veio a voz do meu avô, lá da roça em Minas, muitos anos antes, falando das noites em que cachorro não latia, cavalo não parava quieto, e homem sensato fechava a porta antes da meia-noite, porque, quando o uivo corre, nem toda sombra é de bicho. Balancei a cabeça, irritado comigo mesmo. Dei mais um passo, depois outro. A lanterna tremia, quase nada na minha mão, mas eu percebia. Cheguei perto o suficiente para ver que não havia chifre, nem casco, nem focinho de cervo. O que estava no chão era um homem, ou tinha sido. Meu estômago afundou tão rápido que quase doeu. O corpo estava nu em partes, rasgado em outras, sujo de barro e sangue seco, deitado de lado entre as pedras, como se tivesse sido arremessado ou caído de muito alto. Os braços eram longos demais, musculosos demais. As costas pareciam arqueadas de um jeito estranho, como se a coluna tivesse sido montada sob pressão. Havia pelos grossos espalhados pelo peito, pelos ombros, pelas coxas. Não como um homem comum, mas como se alguma coisa estivesse avançando pela pele. Aproximei mais a luz do rosto. Foi ali que o frio subiu pela minha espinha. A mandíbula parecia deslocada. Os dentes da frente eram humanos, mas os caninos, grandes demais. As unhas estavam quebradas, sujas de terra e sangue. O nariz, achatado e largo, parecia ter sido esmurrado ou deformado de dentro para fora. E os olhos estavam abertos, não vidrados, abertos, vivos. O homem me encarava. Por um segundo inteiro nenhum de nós se mexeu. Então ele respirou. Um puxão de ar áspero, profundo, animalesco, que inflou as costelas e soltou pela boca um som baixo, vibrando no fundo da garganta, mais parecido com rosnado do que gemido. Dei um passo para trás na mesma hora. O rádio escapou quase da minha mão. A criatura, porque naquele instante meu corpo já sabia antes da minha cabeça aceitar, moveu devagar a cabeça na minha direção. O pescoço estalou. O ombro deu um tranco. Os dedos se fecharam sobre a brita. E eu vi o impossível acontecer ali, na luz da minha lanterna, a menos de 3 metros de mim. Os ossos das costas começaram a empurrar a pele. Eu não estou dizendo que pareceu. Eu vi. Vi as vértebras subirem sob a carne como saliências vivas. Vi a musculatura dos braços endurecer e crescer. Vi o maxilar forçar para a frente com um estalo úmido, torto, doentio. Vi pelos mais escuros brotarem em velocidade absurda pelo pescoço e pelo rosto. Vi o peito inflar como se o corpo inteiro estivesse entrando numa forma que não cabia mais nele. O homem soltou um som horrível, não de dor apenas, de raiva, de fome, de coisa presa demais dentro da própria carne. E foi ali, com a lanterna tremendo na minha mão e o sangue inteiro gelando dentro de mim, que eu entendi o que estava diante do trem. Não era um bicho atropelado, não era um acidente, aquilo tinha se jogado na linha, aquilo queria parar o trem, e aquilo era um lobisomem. Eu não lembro de ter decidido recuar, meu corpo simplesmente fez. Um passo para trás, depois outro, a lanterna ainda presa na mão, mas agora apontando sem firmeza, tremendo mais do que eu gostaria de admitir. A coisa no chão, porque naquele ponto já não cabia mais chamar de homem, continuava se contorcendo. Não era uma transformação limpa, dessas de cinema bonito. Era violenta, errada.
O corpo parecia brigar consigo mesmo para caber naquela nova forma. Os ossos estalavam com um som seco, profundo. A respiração vinha pesada, arrastada, como se puxasse o ar com raiva. E então, parou. Não a transformação, mas o movimento. A criatura ficou imóvel por um segundo. A cabeça baixa, o corpo ainda arqueado, como se estivesse ouvindo. Eu prendi a respiração. E foi aí que percebi. Eu também estava ouvindo. Nada. Absolutamente nada. Nem o trem, nem o mato, nem inseto, nem vento. Era como se o mundo tivesse recuado para deixar aquilo acontecer. A cabeça dele levantou devagar. Os olhos vieram direto para mim. Agora não havia mais nada de humano ali. Nada. O focinho estava mais longo. Os dentes já não eram mais disfarçáveis. Os ombros, largos demais para qualquer corpo que já tivesse sido gente. E mesmo assim, ele não avançou. Foi isso que me deu mais medo. Porque quando um animal vê você, ele reage, foge ou ataca. Aquilo não fez nenhum dos dois. Aquilo, calculou. A cabeça inclinou levemente para o lado, como se estivesse me estudando, como se estivesse decidindo. E então, ele virou, simples assim. Virou de costas para mim e saiu. Não correu descontrolado, não disparou. Ele se moveu rápido, mas com direção, com intenção. Saltou para fora da linha, entrou no mato fechado ao lado do trilho e sumiu. Sem barulho, sem quebrar galho, sem deixar rastro sonoro. E foi isso que terminou de me desmontar, porque aquilo não estava fugindo, aquilo estava indo para algum lugar. Levantei o rádio com a mão trêmula. Maquinista. Silêncio. Maquinista responde, chiado. Depois, tô aqui. O que foi? Engoli seco antes de falar. Não era cervo. Um segundo de pausa. Então o que era? Olhei para o mato escuro, tentando forçar meus olhos a enxergarem alguma coisa onde não havia nada. Não sei explicar pelo rádio, mas não é coisa normal. Tá morto? Essa pergunta ficou no ar por meio segundo. Eu respondi sem pensar. Não. Do outro lado, silêncio. Um silêncio diferente. Agora não era só o meu medo. Era o dele também. Volta pro trem, ele disse por fim. Agora. Eu não discuti. Comecei a andar de volta, rápido, sem correr, mas rápido. O tipo de rápido que você usa quando sabe que não deve correr, mas também não quer ficar. Cada passo na brita parecia alto demais. Cada respiração parecia denunciar onde eu estava. A lanterna agora apontava mais para o lado do mato do que para o chão. Eu não queria ver o trilho. Eu queria ver se alguma coisa vinha de lá. Nada. Cheguei na porta lateral. Subi os degraus de metal quase escorregando. Abri. Entrei. E só quando a porta se fechou atrás de mim, eu senti o quanto meu corpo estava tenso. O vagão inteiro me olhava. O que foi? Alguém perguntou. Tem alguma coisa lá fora? Outro. Foi animal? Eu não respondi de imediato. Olhei cada rosto. E vi o mesmo padrão em todos eles. Eles já sabiam que não era normal. Só estavam esperando alguém confirmar. Foi um animal grande, eu disse. Meia verdade. A gente vai resolver e seguir viagem. Mentira. Passei pelo corredor com passos firmes. Pelo menos por fora. Por dentro, minha cabeça estava acelerando. Repetindo a cena, repetindo o movimento, repetindo a escolha daquilo. Ele saiu da frente. Não fugiu. Escolheu sair. E isso só fazia sentido de um jeito. Cerco. Parei perto da janela. Olhei para fora. Nada. Mas agora eu sabia que o nada não significava vazio. O rádio chiou de novo. Augusto, fala. Tô tentando religar o sistema. Mas vou te falar uma coisa. A voz dele estava diferente. Mais baixa, mais presa. Tem coisa mexendo do lado de fora. Meu estômago afundou. Onde? Não tô vendo direito. Mas não é vento. Olhei imediatamente para a lateral do vagão. Fixei os olhos no escuro, forçando, tentando. E então eu vi um movimento. Rápido demais para a forma, mas lento demais para ser imaginação. Algo passou entre a vegetação, paralelo ao trem, na mesma direção dos vagões.
Ele não foi embora. Eu falei baixo. O quê? Ele não foi embora. E foi nesse momento que a primeira certeza real bateu. Não como pensamento, como instinto. Aquilo não estava atacando por impulso. Aquilo estava posicionando e o trem estava parado exatamente onde ele queria. Eu não respondi o maquinista, não na hora. Porque naquele momento eu estava tentando entender uma coisa simples e que não fazia sentido nenhum. Se ele estava lá fora, por que eu não ouvia nada? Fiquei imóvel, olhando pela janela, esperando ver de novo. Algum movimento, alguma confirmação. Nada, mas o corpo não relaxava. Pelo contrário, era como se algo estivesse mais perto. O rádio chiou de leve. Augusto, você tá vendo? Vi um movimento, só isso. Tem alguma coisa andando do lado do trem. A voz dele agora não escondia mais nada. E não é leve. Eu fechei os olhos por um segundo, respirei fundo, pensei rápido. Se ele estava se movendo por fora e o trem estava parado, então nós éramos um alvo fixo. Não abre cabine por nada, eu falei. Nem por mim, nem por ninguém. Você acha que... Ele não terminou. Não precisava. Eu vi ele se transformar. Silêncio. O tipo de silêncio que não volta ao normal depois. Então a gente não está lidando com um bicho. Não. A gente está lidando com o quê? Olhei para o reflexo no vidro, mas não era mais só o meu reflexo. Era o interior do vagão atrás de mim. E por um segundo, eu achei que tinha visto alguém a mais ali. Virei rápido. Nada. Só os passageiros. Mas agora todos atentos demais. Fecha tudo, eu disse no rádio. E fica quieto. Guardei o aparelho. E foi nesse momento que percebi outra coisa errada. O trem estava claro demais. Luz interna forte. Janelas abertas para a noite. Tudo visível. Para quem estivesse do lado de fora, aquilo era uma vitrine. Caminhei rápido até o primeiro interruptor do vagão. Desliguei. Metade das luzes se apagou. O ambiente mudou na hora. Sombras surgiram onde não havia antes. Por que apagou? Alguém perguntou. Problema elétrico, eu respondi. Mentira. Mais uma necessária. Passei desligando mais algumas luzes. Não todas. O suficiente para reduzir a exposição. O suficiente para não parecer pânico. Mas o efeito veio junto. Com menos luz, o silêncio ficou mais alto. As pessoas começaram a se mexer, sussurrar, olhar mais para fora, olhar mais umas para as outras. O medo estava começando a circular. E foi então que ouvi um som. Não veio da lateral, veio de cima. Um arranhado leve, metal, devagar, como unha, passando. Eu congelei. Mas ninguém reagiu de imediato. Talvez não tenham ouvido. Ou talvez tenham ouvido e não quiseram acreditar. O som parou. Silêncio. E então voltou. Mais longo, mais firme. Raspando de uma ponta à outra do teto do vagão. Agora, alguém ouviu. Você escutou isso? Tem alguém em cima? É galho? Galho não anda. Galho não acompanha. Galho não escolhe direção. O som parou de novo. E então, veio o peso. Um impacto surdo, direto acima de nós. O teto vibrou. Não como antes. Diferente. Mais concentrado. Alguém gritou. A menina começou a chorar. E eu levantei o olhar devagar, como se isso fosse mudar alguma coisa. E então veio o terceiro som. Um passo, pesado, controlado, sobre nossas cabeças, caminhando de um lado para o outro, devagar, sentindo o espaço. Sai daí, alguém sussurrou, como se aquilo pudesse ouvir. E talvez pudesse, porque o passo parou, exatamente acima de mim. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que dava para escutar. E então, um ruído diferente, um som úmido, como respiração, muito perto do metal. Desci os olhos, sem perceber, sem querer, e foi aí que vi. Um filete escuro escorrendo pela lateral da junção do teto com a parede, lento, espesso, sangue. Alguém começou a rezar, baixo, desesperado. E então, uma batida. Não forte, mas deliberada, como se aquilo lá em cima
estivesse testando, sentindo, escolhendo, e foi nesse momento que eu tive certeza de uma coisa que ninguém ali ainda tinha entendido completamente. Ele não queria só entrar, ele queria escolher por onde. Ninguém mais falava, nem os que rezavam, nem os que tentavam fingir calma. O som em cima do vagão tinha parado, mas o silêncio que ficou depois era pior. Era o tipo de pausa que não acalma, só prepara. Eu continuei olhando para aquela linha escura escorrendo pela junção do teto. Sangue, lento, constante, vindo de cima. E então veio o primeiro uivo. Não foi alto de imediato, não foi aquele uivo clássico que começa forte. Ele começou baixo, grave, arrastado, como se estivesse sendo puxado de dentro de um peito que não era feito para produzir som humano. O vagão inteiro sentiu, não só ouviu, sentiu. O som entrou pelo metal, pelo vidro, pelo ar parado e passou pelo corpo como um arrepio que não parava na pele. Desceu pela coluna, travou o estômago, apertou o peito. A menina parou de chorar no meio do soluço. O homem do chapéu fechou os olhos. Alguém deixou escapar um "meu Deus", quase sem voz. E então o uivo cresceu, subiu, esticou, rasgou a noite. Agora não era só dor, era aviso, era presença, era território. Aquilo não estava chamando. Aquilo estava dizendo: eu estou aqui. E o pior veio logo depois. A resposta, longe, mais fraca, mais clara. Outro uivo, de dentro da mata, em outra direção. Alguém começou a chorar de verdade. Não é um só... Não. Não era. O rádio chiou alto na minha cintura. Eu puxei na hora. Augusto, você ouviu isso? Ouvi. Tem mais de um. Eu sei. A voz do maquinista agora estava diferente. Não era mais só medo, era entendimento. A gente precisa sair daqui. Não vai sair, eu respondi. Ah, por quê? Olhei para o teto, para o ponto exato onde o sangue ainda escorria. Porque um já está com a gente. Silêncio do outro lado. E então, o som voltou, mas não no teto, na lateral. Algo bateu contra o trem. Uma pancada seca. Depois outra, mais distante, correndo ao longo dos vagões, como se estivesse testando todos. Eles estão cercando, alguém falou. Eu não corrigi, porque era exatamente isso. O uivo voltou, mais perto, mais agressivo. Agora não era um som contínuo, era quebrado. Entre respirações, entre rosnados, e o que estava em cima respondeu, mas não com uivo, com algo pior, um som baixo, quase humano, como uma tentativa de voz, como se estivesse imitando. Abre! O vagão inteiro travou. Eu senti o sangue gelar. Abre! Não era perfeito, não era limpo, mas era próximo o suficiente para enganar alguém desesperado. A mulher puxou a menina para o peito. Um dos rapazes levantou o meio do banco, confuso. Tem alguém lá fora? Não! Eu falei na hora. Alto, firme, sem espaço para dúvida. Ninguém abre nada. O som no teto parou. E então veio o arranhado de novo. Mas agora, direto sobre a porta. As unhas, ou o que quer que fosse aquilo, rasparam o metal com força. Devagar, de propósito. Abre, mais próximo, mais claro. E então, um golpe, forte. A porta inteira vibrou. A menina gritou. Alguém caiu no banco. Outro começou a rezar mais alto. Segundo golpe, mais forte. O metal já não respondia seco. Já tinha som de esforço. Terceiro golpe. E parou. Silêncio. O tipo de silêncio que vem antes da coisa errada acontecer. Eu respirei fundo, devagar, preparando, sabendo. E então veio o rasgo. Não pela porta, pelo teto. O metal cedeu com um som horrível. Distorcido, forçado de dentro para fora. Uma fresta abriu. E através dela veio a mão. Ou o que sobrou de uma. Grande demais, coberta de pelo escuro, com dedos longos e garras sujas de sangue. Ela se agarrou na borda e puxou. O teto abriu mais, e então o rosto apareceu. Agora não havia dúvida.
focinho alongado, olhos brilhando no escuro, dentes expostos, respiração quente saindo em vapor. E o que quer que tivesse sido humano ali, já não existia mais. Ele olhou direto para dentro, escolhendo. Ninguém se mexeu no primeiro segundo, e foi esse o problema. A mão, aquela coisa enorme, coberta de pelo escuro e sangue, continuava presa na borda do teto rasgado. Os dedos se contraíam devagar, como se testassem a firmeza do metal, como se sentissem o espaço antes de entrar. O rosto ainda não tinha passado completamente, mas os olhos já estavam dentro. Ele não avançou de imediato, e isso deu às pessoas uma coisa perigosa: tempo para pensar. "Fecha isso!" alguém gritou. "Puxa ele para fora!" Meu Deus, meu Deus! Vozes começaram a surgir ao mesmo tempo, sobrepostas, confusas, e foi aí que aconteceu. O rapaz que estava mais perto da porta, o mesmo que tinha levantado antes, tomou a pior decisão possível. Ele correu, não para longe, para a porta. "Eu vou sair daqui!" ele gritou, já puxando a trava lateral. "Não!" Eu gritei junto, mas grito não chega antes de impulso. Ele puxou, a porta abriu, e o ar da noite entrou de novo, frio, pesado, errado. Por um segundo, nada aconteceu. O lado de fora continuava escuro, silencioso, e então veio da lateral, rápido, violento. Uma massa escura atravessou a abertura como um disparo. Não houve tempo de reação, só o impacto. O corpo do rapaz foi arrancado da porta como se não pesasse nada. Um tranco seco, um grito cortado no meio, e ele desapareceu, levado para fora. A porta bateu de volta na estrutura com força. Silêncio. Ninguém se moveu, ninguém falou. E então veio o som. Lá fora. Arrasto, curto, pesado. E depois, o estalo. Osso. A mulher começou a gritar. A menina voltou a chorar. O homem do chapéu se levantou de uma vez, como se tivesse acordado tarde demais para alguma coisa. E eu senti aquilo subir dentro de mim. Não medo, não mais. Raiva, porque naquele instante ficou claro. Eles não estavam tentando entrar à força. Eles estavam esperando a gente abrir. E funcionou, mas não tinha acabado. Porque o de cima ainda estava ali. A mão apertou mais forte a borda do teto. O corpo começou a descer. Agora sim, sem pressa, sem dúvida. A cabeça passou primeiro, depois os ombros. E quando o peito atravessou a abertura, o vagão inteiro recuou ao mesmo tempo. Não foi combinado, foi instinto. Mas não havia para onde ir. O espaço era curto, os bancos limitavam, as pessoas travavam. E o pior erro veio em seguida. Alguém correu para o fundo do vagão, e outro seguiu, e outro. E em segundos, o grupo virou fluxo, empurrando, tropeçando, gritando. "Sai da frente! Corre! Vai, vai, vai!" Pânico, desorganizado. E isso é tudo que um predador precisa. Porque enquanto todos olhavam para trás, para a coisa entrando pelo teto, ninguém viu o que vinha pela lateral. Eu vi, tarde demais, pela janela, correndo junto ao vagão, a mesma forma escura, acompanhando o movimento, esperando o ponto certo. E quando encontrou, ele saltou, direto contra o vidro. O impacto estourou a janela em pedaços, vidro voando, gente gritando. E ele entrou. Agora não era mais um. E naquele momento, não havia mais saída organizada. Só sobrevivência. O vidro ainda caía quando ele entrou. Não foi um salto desajeitado. Foi preciso. A criatura atravessou a janela como se soubesse exatamente onde cair. As patas bateram no chão com peso seco, firme, sem hesitação. O corpo inteiro absorveu o impacto e já saiu em movimento, direto, para o mais próximo. O homem do chapéu nem teve tempo de reagir. Um braço, ou aquilo que já não era mais braço, avançou num movimento curto, rápido e agarrou o peito dele. O som não foi de grito primeiro. Foi de ar saindo. Depois veio o resto.
Eu não fiquei olhando, porque ali foi o momento em que a diferença apareceu. Quem congelava, morria. Quem corria sem pensar, morria também. Eu me movi. Apaga tudo! Eu gritei. A minha própria voz me surpreendeu. Alta, firme. Apaga a luz! Agora! Ninguém questionou. Talvez pelo tom. Talvez porque qualquer direção já era melhor do que nenhuma. Corri até o painel lateral e derrubei o resto dos interruptores. Escuro. Total. Só o que restou foi a luz fraca que vinha de fora. E mesmo assim quebrada e irregular, passando pelas janelas e pelo vidro estilhaçado. E foi aí que o jogo virou. Porque Predador vê, mas também depende. E a gente agora não era mais alvo fácil. Fica quieto! Eu falei mais baixo agora. Não corre! Mas era tarde para todos. O som no vagão virou outra coisa. Respiração, desesperada, tentando ser silenciosa, mas falhando. O bicho que entrou pela janela se moveu primeiro, mais lento agora, farejando, a cabeça baixa, o focinho próximo do chão, o ar entrando pesado. Ele não estava mais atacando no impulso, ele estava escolhendo. Atrás de mim, alguém chorava tentando abafar o som com a própria mão. Mais à frente, passos contidos. Gente tentando se esconder entre bancos que não escondiam nada. E o de cima terminou de descer. O metal rangeu. O corpo caiu dentro do vagão com peso. Agora eram dois. E nenhum deles parecia com pressa. Isso foi o pior. Porque aquilo não era fome descontrolada. Era caça. Controlada. Eu me abaixei devagar atrás de um banco. Segurei a respiração. Senti o coração batendo no pescoço. E pensei, rápido, eles entraram por 2 pontos, porta e janela. Isso significava uma coisa, saída frontal. Ainda possível, mas só se fosse silencioso, só se fosse coordenado. E eu sabia que ninguém ali ia conseguir isso sozinho. Escuta, eu sussurrei para quem estava mais perto. A gente vai sair pela frente. E que eles vão ver, alguém respondeu. Já estão vendo, eu disse. A diferença é se a gente vai correr como presa ou sair antes de virar uma. Silêncio. E então, um movimento errado. Alguém tropeçou, um banco raspou no chão. Som, pequeno, mas suficiente. Os dois viraram ao mesmo tempo na direção do erro e aí acabou o psicológico. O ataque veio seco, o da frente disparou primeiro, um salto curto, direto. O impacto derrubou 2 pessoas ao mesmo tempo. O som foi de corpo batendo, de banco arrastando, de grito alto demais para ser controlado. O segundo não perdeu tempo. Avançou junto. Agora não havia mais escolha. Agora! Eu gritei. Levantei-me, corri e puxei quem estava perto. Vem! O grupo que ainda conseguia reagir veio junto, não organizado, mas direcionado, e isso bastava. Corremos pelo corredor estreito, desviando de banco, de corpo, de pedaço de vidro, de gente que não levantou. Atrás, os sons voltaram, pesados, rápidos. Eles tinham escolhido, e agora vinham. A porta do próximo vagão estava a poucos metros. Eu alcancei primeiro, puxei a alavanca, travada. Não! Alguém gritou. Forcei. Nada. E então entendi. O sistema tinha travado com o impacto. Não era só o trem que tinha parado. Era a gente também. E atrás, o som chegou. Muito perto. Respiração. Quente. Pesada. Atrás da gente. E naquele segundo, sem tempo, sem escolha, sem plano perfeito, eu fiz a única coisa que fazia sentido. Virei. Eu virei. Sem pensar, sem plano, só reação. E vi ele. O lobisomem vinha abaixo, rápido, ocupando o corredor inteiro como se tivesse sido feito para aquele espaço. Os olhos fixos, a respiração pesada, o corpo já pronto para saltar. Era o fim ali. Era simples assim. Só que não foi ele que atacou. Foi alguém do meu lado. Um braço passou na minha frente. Rápido, seguro, e segurou a criatura pelo pescoço. Não foi força comum. Não foi tentativa desesperada. Foi firme, preciso, como quem já sabia exatamente onde tocar.
O impacto desviou o ataque. O corpo do bicho bateu lateral no banco, rosnando, tentando se soltar. E eu vi o homem do chapéu, de pé. O mesmo que segundos atrás parecia lento, distante, quase desligado de tudo. Agora não. Os olhos dele estavam vivos, claros, atentos. E havia uma coisa ali que não combinava com o resto das pessoas. Controle. "Fica atrás de mim", ele disse. A voz não tremia. Era baixa, mas carregada, como alguém que já passou por aquilo antes. O lobisomem tentou avançar de novo, mais violento, mais direto, e o homem respondeu, não com força bruta, com movimento, girou o corpo, desviou, usou o próprio peso da criatura contra ela. O bicho bateu contra o banco com um som seco, raiva, pura. "Ele está escolhendo os mais fáceis", o homem falou. "Sempre escolhe." Eu não respondi, porque naquele momento eu estava tentando entender uma coisa impossível. "Quem é você?" eu perguntei. Ele não olhou para mim. Continuava acompanhando cada movimento da criatura. Alguém que já viu isso acontecer antes. Atrás, o segundo lobisomem avançou. E foi mais rápido. Saltou direto sobre duas pessoas que ainda tentavam se levantar. O impacto foi brutal, sem espaço para reação. "A gente não tem tempo", ele disse. E aí veio a frase que mudou tudo. "Eles não pararam o trem por acaso." Meu coração bateu mais forte. "Eu sei." "Não", ele respondeu. "Você não entendeu ainda." Ele deu um passo para frente, mais próximo da criatura, sem medo. Eles não queriam entrar. O lobisomem avançou de novo, e dessa vez ele não desviou. Ele segurou, as duas mãos cravadas no pescoço da criatura, o corpo travado, forçando, segurando. Os dentes passaram a centímetros do rosto dele. O rosnado vibrava no ar, e mesmo assim, ele não soltou. Eles queriam tirar alguém daqui. O mundo pareceu parar. "Quem?" Foi quando ele olhou para mim, direto, sem dúvida. "Você." O som atrás de nós continuava, gritos, arrasto, caos. Mas aquilo ficou mais alto. "Eu? Você trabalha nessa linha há quanto tempo?" "Anos." "E nunca ouviu história daqui?" "Eu ouvi. Claro que ouvi. Mas nunca levei a sério." "Isso aqui não é território novo", ele continuou. "Isso aqui é rota." Meu estômago virou. "Rota de quê?" Ele apertou mais o pescoço da criatura, os músculos tensos, os olhos ainda firmes. "De passagem." O lobisomem tentou morder de novo, mais forte, mais agressivo. E foi aí que percebi. Ele não estava tentando matar. Ele estava tentando passar. "Eles não atacam assim", o homem disse. "Não desse jeito. Não em grupo." O segundo uivo veio lá fora, mais perto, mais alto. "Isso aqui é puxada." "Puxada?" "Eles vieram buscar." O mundo encaixou de uma vez. O impacto, o corpo na linha, a parada, o cerco. Não era caça, era preparação. "Mas por que eu?" eu perguntei. Ele finalmente soltou a criatura, empurrou, recuou um passo e disse a última coisa que eu não queria ouvir. "Porque você já é deles." O tempo parou, o som sumiu, só ficou aquela frase, e pela primeira vez naquela noite, eu senti, não medo, reconhecimento. A frase ainda estava ecoando na minha cabeça. "Você já é deles." "Você tá louco." Foi automático, fraco, sem convicção, porque meu corpo não concordou. O homem do chapéu não respondeu. Ele respirava pesado agora, mas não como os outros. Não era pânico, era esforço. E foi aí que eu vi. O braço dele, a camisa estava rasgada na altura do ombro, o mesmo ponto onde, minutos antes, a criatura tinha atingido ele. Eu lembrava, eu tinha visto. O impacto, a força, aquilo deveria ter quebrado, deslocado, arrancado. Mas não, o braço ainda estava lá, funcionando, mesmo com o sangue, mesmo com a pele aberta. E o mais errado de tudo era que o sangue já estava escuro demais, coagulado rápido demais, como se o corpo tivesse reagido antes do tempo. "Você não é o único aqui que não é normal", ele disse. O lobisomem à nossa frente recuou.
Não por medo, por reconhecimento. A postura mudou, menos agressiva, mais atenta, como se estivesse esperando. O segundo, mais ao fundo, fez o mesmo, e aquilo confirmou tudo. Eles não estavam atacando-o, eles estavam respeitando. Quem é você? Eu repeti. Ele limpou o sangue da boca com o dorso da mão. Devagar. Eu sou o que sobra quando alguém não vira completamente. Meu estômago afundou. Isso não faz sentido. Faz. Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço, mas não fugindo. Você já sentiu, não sentiu? Minha respiração travou. Sentiu o silêncio antes de tudo parar. Eu não respondi. Sentiu o corpo reagir antes da sua cabeça entender. Minha mão apertou sem perceber. Sentiu que aquilo lá fora não era estranho. Agora não dava mais para negar, porque eu senti, desde o começo. Isso aqui não começou hoje, ele continuou. Zeib, você só não tinha sido chamado ainda. O uivo veio de novo, mais próximo, mais cheio, mais familiar. E foi aí que algo dentro de mim respondeu. Não com som, mas com sensação. Um aperto no peito, uma tensão nos músculos, um impulso de ir na direção. Não, eu sussurrei. Sim, ele respondeu. O lobisomem mais próximo deu um passo, lento, sem ataque, sem pressa, como se estivesse se aproximando de algo que reconhece. Eles não vieram te matar, o homem disse. Vieram te acordar. Minha cabeça girou. Eu nunca... Mas parei, porque lembrei. Coisas pequenas, noites em que eu não dormia, dias em que acordava mais cansado do que antes, momentos em que o som parecia alto demais, cheiros que vinham antes da origem, raiva que surgia sem motivo e, principalmente, a lua. Sempre a lua. Você segurou isso por anos, ele disse. Mas esse lugar... Ele olhou ao redor, para o trilho, para a mata. Esse lugar chama o que é dele. O lobisomem estava a poucos metros agora. Não avançava, esperava. E pela primeira vez, eu não vi só um monstro. Eu vi intenção. Se eu for com eles, eu comecei. Ele me interrompeu. Você não vai com eles. Um segundo de silêncio. Você vai se tornar um deles. Atrás, o trem já não era mais abrigo. Era cenário. E lá fora, o uivo não parava. Chamando, o uivo não parava. Não vinha mais de um ponto só. Vinham de todos os lados. Distantes, próximos, sobrepostos. Mas havia um diferente. Um que não vinha de fora. Vinha de dentro. Do meu peito. Começou como pressão. Não dor, pressão. Como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. Eu levei a mão ao tórax. Respiração curta, irregular. Não luta, o homem do chapéu disse. Eu nem olhei para ele, porque naquele momento eu não estava mais totalmente ali. O mundo ao redor ficou estranho. Os sons se separaram. Eu conseguia ouvir cada respiração, cada batida de coração, cada movimento mínimo dentro do vagão. O cheiro veio logo depois. Ferro, sangue, pele, medo. Tudo separado, identificável. Meu estômago virou, não de nojo, de fome. Não, eu tentei dizer, mas minha voz falhou. Saiu mais grave, arrastada, errada. O primeiro estalo veio sem aviso. No braço, um som seco, curto, como madeira forçando. Meu corpo reagiu antes da dor. Os músculos contraíram, os dedos abriram com força. E então veio a dor, profunda, quente, subindo pelo braço como fogo lento. Eu caí de joelhos, a mão bateu no chão, e não parecia mais a mesma. Os dedos estavam mais longos. As unhas não eram mais unhas. E eu senti a pele cedendo, cedendo para algo maior, outro estalo. Agora nas costas, mais forte, mais pesado. Meu corpo arqueou sozinho. A coluna empurrou. Eu gritei, ou tentei. O som que saiu não era humano, era baixo, grave, carregado. O vagão inteiro recuou. As pessoas estavam olhando, mas agora com outro tipo de medo. Não era mais só deles, era de mim. Deixa vir,
O homem falou. Mas eu não queria. Eu tentei segurar. Juro que tentei. Mas o corpo não obedece quando já decidiu. A mandíbula travou. Um puxão violento. E então cedeu. O gosto veio primeiro. Sangue. Eu não sabia de onde, mas estava ali. E eu senti vontade de morder. Forte. Descontrolada. Meu peito se expandiu. O ar entrou pesado. E saiu em forma de som. Um rosnado. Agora não tinha mais volta. Os pelos vieram depois. Rápidos. Escuros. Subindo pelo braço, pelo peito, pelo pescoço. Cada parte do corpo parecia se reorganizar, não virar, se lembrar. Esse foi o pior. Não era transformação, era retorno. Meu corpo sabia, muito antes de mim. Eu me levantei, ou fui levantado, mais alto, mais pesado, mais forte. O mundo ficou claro, mesmo no escuro. Eu via tudo. Os dois lobisomens não avançaram. Eles abaixaram levemente a cabeça. Não submissão, reconhecimento. O homem do chapéu me olhava, sem medo, com confirmação. Agora você entende. Eu respirei. Fundo. E o som saiu, não como antes, mas como eles. Um uivo, cheio, grave. E pela primeira vez naquela noite, eu não tive medo dele. O uivo ainda vibrava no meu peito quando as imagens começaram. Não foi lembrança comum, não foi eu recordando. Foi como se algo estivesse sendo devolvido. Fragmentos, sensações, cheiros, terra molhada, fumaça de fogão a lenha, madeira antiga e uma voz, não de agora, antiga. Essa linha não é nova, só os trilhos são. Eu vi, não com os olhos, mas vi. Antes do trem, antes do ferro, antes do barulho. Aquilo já era caminho. Uma trilha aberta na mata, pisada, usada, não por gente comum, por eles. A gente não nasce assim à toa. A voz do homem do chapéu voltou, mas agora fazia sentido. Isso aqui sempre foi passagem. As imagens vieram mais fortes. Homens antigos, interior, noite. Alguns fugindo, outros sendo levados. E entre eles, sempre havia um que não corria, um que era chamado. Nem todo lobisomem é maldição, ele continuou. Alguns são escolha. Meu corpo respondeu. Não com dor, com aceitação. Mas escolha de quem? Eu consegui perguntar. Ele deu um meio sorriso, cansado. Não é nossa. O uivo lá fora respondeu, mais forte, mais próximo. Isso aqui, ele apontou com o queixo para o trilho. Corta território antigo. E tudo encaixou. O impacto, o corpo na linha, a parada. Não foi acidente, foi chamado. Eles usam esse caminho há gerações, ele disse. Mas quando o ferro chegou, ele olhou ao redor. Os homens esqueceram. Eu senti a revolta, não minha, deles. A rota nunca mudou, ele continuou. Só foi coberta. O trem tremeu levemente. Não movimento, presença. E quando alguém como você passa por ela, ele me olhou de novo. Agora não havia dúvida nenhuma. Eles sentem. Meu peito apertou. Então isso estava me esperando? Não, ele balançou a cabeça. Estava te chamando. Silêncio. E você respondeu. Eu respirei fundo. E pela primeira vez, eu sabia que era verdade. Porque desde o começo, eu senti. Não medo, reconhecimento. Não é se você, eu perguntei. Ele desviou o olhar por um segundo. Eu fui como você. E por que não virou? Agora veio a parte mais pesada. Porque eu resisti. O uivo lá fora mudou. Mais agressivo, mais impaciente. E isso cobra. Eu entendi. O braço, o corpo dele, a forma como os outros não atacavam. Ele não era um deles, mas também não era mais humano. Então você ficou preso? Ele assentiu. Entre dois lados. Olhou para mim. E você ainda pode escolher. Essa frase ficou no ar. Mas não como liberdade, como peso. Porque agora eu sabia. Não era sobre virar, era sobre aceitar. E aceitar era não voltar. O uivo veio de novo, mais próximo do que nunca. E dessa vez, não parecia ameaça, parecia convite.
O uivo ainda ecoava quando ele finalmente falou de verdade. Você acha que isso aqui foi acidente? A pergunta veio calma, errada demais para aquele momento. Eu não respondi, porque no fundo, eu já sabia que não tinha sido. Ele deu um passo lento, olhando ao redor do vagão destruído. Esse trilho, ele começou, não foi construído em lugar vazio. Olhou para o chão, depois para a lateral do trem, depois para a escuridão lá fora. Antes do ferro, já era caminho. Eu senti. Não como ideia, como memória. Trilha antiga, ele continuou. Usada por coisa que não aparece de dia e não responde à reza de igreja. O uivo respondeu lá fora, mais forte. Quando colocaram os trilhos aqui, ele disse, não fecharam a passagem. Agora ele me olhou. Só passaram por cima. Meu peito apertou. Então isso aqui é território deles? Ele negou com a cabeça. Território você invade e briga por ele. Um segundo de silêncio. Isso aqui é rota. A palavra ficou no ar. Rota de quê? Eu perguntei. Ele respirou fundo. De travessia. O mundo pareceu encaixar de uma vez. Quando alguém como você cruza esse ponto, ele apontou para o trilho. Eles sentem. Meu estômago virou. Sentem o quê? O chamado. O uivo veio de novo. E dessa vez, meu corpo respondeu junto. Você não virou hoje, ele disse. Você só chegou no lugar onde não dá mais para segurar. Eu balancei a cabeça. Não, isso não faz sentido. Faz, ele cortou. Sem agressividade. Só certeza. O corpo na linha. Ele apontou para a frente. Não era para parar o trem. Silêncio. Era para parar você. Tudo travou dentro de mim. Eles jogam peso no trilho, ele continuou, para interromper o caminho dos homens. Olhou direto para mim. Ia abrir o deles. Agora não dava mais para negar. E os outros? Eu perguntei. As pessoas? Ele fechou os olhos por um segundo. Consequência. Simples assim. Sangue acelera o instinto, ele completou. Confunde, quebra, empurra você para atravessar. Meu corpo respondeu de novo, mais forte. Então isso tudo? Minha voz falhou. Foi por minha causa? Ele não suavizou. Foi. O peso veio inteiro, mas ele não terminou ali. Mas não começou hoje. Silêncio. Nem ontem. Ele se aproximou um pouco. Você acha que nunca sentiu isso antes? Eu lembrei. Noites sem dormir, raiva sem motivo, a lua. Sempre a lua. Isso aqui, ele disse mais baixo agora. Só é o ponto onde não dá mais para fingir. O uivo lá fora mudou. Mais próximo, mais intenso. E eu? Eu perguntei. Você chegou no fim da linha. Um segundo. Agora escolhe. O vagão ficou pequeno, o mundo também. Porque naquele instante, eu entendi tudo. Não era ataque, não era azar, não era encontro, era destino. O vagão parecia menor, não por causa do espaço, mas porque agora eu entendia onde estava. Não era só um trem parado no meio da mata. Era um ponto, um lugar onde duas coisas se cruzavam e não deviam. O homem do chapéu já não falava mais. Ele tinha dito o suficiente. Agora, a escolha era minha. Lá fora os uivos continuavam, mas já não soavam como ameaça. Soavam como direção, como algo chamando pelo nome que eu ainda não tinha aceitado. Olhei ao redor. Os poucos que restaram não olhavam mais para fora. Olhavam para mim. E aquilo doeu mais do que tudo naquela noite. Porque eles já sabiam, mesmo sem entender. Sabiam que eu não era mais um deles. Fechei os olhos por um instante e vi tudo de novo. A linha, a mata, os trilhos cortando um caminho que nunca foi feito para eles. E antes disso, a trilha, antiga, pisada, usada muito antes de qualquer homem colocar ferro ali. A rota, não de caça, de passagem. E agora eu era parte dela. Respirei fundo. O ar entrou diferente, mais denso, mais vivo, mais verdadeiro. Quando abri os olhos, eu já sabia. Não era escolha de virar ou não virar. Era escolha de aceitar ou ficar preso, como ele. Olhei para o homem do chapéu. Ele apenas assentiu,
sem pedir, sem impedir, só confirmando. Eu dei o primeiro passo. O som do meu corpo já não era leve. Era firme, pesado, pertencente. O segundo veio mais fácil, e quando cheguei à porta aberta, não havia mais dúvida nenhuma. O mundo de fora não parecia escuro, parecia claro, como se sempre tivesse sido meu. Os dois lobisomens estavam ali, imóveis, esperando, não como predadores, mas como algo que reconhece o que retorna. E pela primeira vez, eu não vi monstros, eu vi caminho. O uivo veio de dentro de mim. Natural, completo. E foi respondido. De todos os lados, a mata despertou, viva, antiga. E eu fui, sem olhar para trás, porque sabia, se olhasse, eu ficava. E ficar era pior. Atrás de mim, o trem permaneceu, parado, cortando um lugar que nunca foi dele, com gente que teve o azar de cruzar a rota errada, na hora errada, e um homem que escolheu não atravessar, condenado a permanecer, segurando o que pode, até o próximo chamado. Naquela noite, o trem não descarrilou. Ele só parou onde nunca deveria ter passado.